Alinhavei aqui alguns pontos, então, conclusivos. Não vou inventar nada. Tudo o que aqui está foi retirado das vossas intervenções. Fossem as da mesa, fossem as daí de baixo. E, portanto, a primeira questão é que eu nem sequer vou referir nomes, porque considero que há parte uma ou outra coisa que no fundamental os contributos foram bastante ricos. Portanto, a primeira conclusão é que esta conferência foi, de facto, um êxito. E vocês sublinharam em algumas intervenções os pontos fundamentais que levam a esta conclusão. A primeira é que houve uma evolução digamos, de representatividade da conferência anterior para esta. A segunda é que se a angústia mata, a rotina mata ainda mais depressa, em terra. E, portanto, era previsível que houvessem dificuldades por se repetir este ano a mesma fórmula de conferência. Afinal, não foi assim e, portanto, também por essa razão, pelo próprio funcionamento, pelos contributos, etc., pela riqueza do debate, a conferência foi efetivamente um êxito. O segundo facto, eu quero-vos dizer o seguinte: não há nenhum de nós, por mais discursos otimistas, por mais que saque conclusões positivas, às vezes até de coisas negativas, muitas vezes isso faz falta. Mas é verdade que sentimos na primeira conferência um sentimento, no mínimo, de uma grande ausência. Eu tenho uma formação um bocado complicada e então eu lembrei-me logo que nós éramos um destacamento, que estávamos num combate extremamente difícil, num combate travado em condições adversas, num terreno que, nós conhecendo o terreno, não há dúvida nenhuma que estávamos cercados, e a organização por quem nós lutávamos deixou-nos aqui sozinhos. E um ano depois é de sublinhar a satisfação com que nós constatamos que já temos carta de alforria, isto é, já somos reconhecidos e tivemos o prazer de, não só da presença, mas também do conteúdo da intervenção do Tim Noonan, que, em representação da CSI, aqui nos veio dar essa carta que eu referi. Portanto, demorou um ano este reconhecimento, mas valeu a pena. E uma segunda nota é uma nota negativa. E a nota negativa é para a decisão que, mais uma vez, já tinha sido assim na primeira conferência, a direção da CGTP tomou a decisão que tomou de não estar presente. No entanto, recusamos veementemente, retirando daquilo que aqui foi dito pelos participantes, a ideia de que a CGTP não esteve presente. A CGTP esteve aqui presente e bem presente, teve da parte de todos um reconhecimento do seu papel e da sua importância na sociedade portuguesa e no regime democrático que nós ainda temos. Por este andar a gente não sabe onde é que as coisas vão parar. E, portanto, nós somos CGTP, e a CGTP esteve aqui presente na nossa mente. Houve aqui palavras bonitas de esperança e tal. Eu agora, na nossa mente, nas nossas intervenções e também nos nossos corações. Nós somos CGTP e lutamos todos os dias por mais CGTP, e por isso mesmo é que muitos de vocês recordaram que esta conferência se insere numa batalha para que a CGTP seja mais forte, isto é, seja mais CGTP. A sua inclusão no movimento sindical internacional como um ato elementar do movimento sindical, se quisermos até fundador
do movimento sindical, que é a solidariedade. Portanto, este um outro aspecto. Agora, esta condição de apoiantes da CSI não nos retira o direito, ou até talvez nos confira com mais força o direito, de fazermos também alguns reparos, alguma crítica àquilo que entendemos que são caminhos que nós, no nosso pensamento, não trilharíamos. E que isto aplica-se quer à Confederação Europeia de Sindicatos, na referência que fizeram à manifestação, à ação europeia do 29 de setembro, e aplica-se à CSI com as conclusões do seu congresso, do seu segundo congresso em Vancouver. Sem, no entanto, deixarmos de reconhecer, a intervenção do Tim Noonan foi aquela que orientou, digamos, a intervenção depois de alguns intervenientes, sem deixarmos de reconhecer a importância que tem uma ação mundial em redor de questões que têm a ver com as decisões, com as reflexões, mas sobretudo com as decisões do G20, do Banco Mundial, da OIT, sobretudo da OIT, digamos, pela importância, pelo impacto que tem no mundo do trabalho, mas também da OMC, ou de frentes de luta, como aqui foram passadas ali na parede, que não me recordo agora o nome dos PowerPoint, que são questões que têm a ver com o trabalho decente, com o que isso implica na vida diária dos trabalhadores que representamos. Vieram aqui testemunhos de alguns dramas mesmo que os trabalhadores vivem nos seus locais de trabalho. Portanto, este conceito de trabalho decente e o empenho necessário de todas as organizações nacionais na realização, antes na divulgação, preparação e realização da Jornada Mundial de 7 de outubro. Depois, nós entendemos que será com a presença de organizações, muitas delas já lá estão, e que é necessário juntar outras, que têm uma perspectiva mais ativa, como aqui foi aqui largamente referenciado, uma posição mais ativa, mais combativa, isto é, de proposição, mas também de negociação no interior da CSI, que nós podemos depois exigir com mais propriedade as tais decisões que o movimento sindical, no nosso entender, em termos internacionais, não deu, isto é, não correspondeu com a mesma violência, entre aspas, entre comas, com que a crise está a atingir os trabalhadores que os sindicatos representam. Portanto, por esta razão, nós reiteramos a proposta de que a CGTP deve integrar a CSI. Depois, a situação difícil que os trabalhadores atualmente vivem exige dos sindicatos o recurso às lutas tradicionais como nós as conhecemos, mas foi colocado aqui um ênfase muito grande na necessidade também do movimento sindical saber adaptar-se às novas realidades, saber inovar, saber tomar a iniciativa e saber, com o alargamento da sua ação, ou se quisermos, com o reforço da sua capacidade de atração de outras organizações, contribuir para um equilíbrio de forças diferente que permita, portanto, estancar esta violência com que estamos a ser atingidos. E só assim seremos os agentes de mudança que são necessários para ultrapassar os efeitos nefastos das diversas crises, porque falaram aqui com muita propriedade, creio eu, que não há apenas uma crise. A crise é, antes do mais, para qualquer abordagem de um sindicalista, a crise é, antes do mais, social. Não é? Não somos nós que estamos a pagar a fatura, não é mais ninguém. Não é? Portanto,
das diversas crises que o sistema do capital criou e com as quais nos chantageia todos os dias, portanto, para nos diminuir as conquistas que alcançámos arduamente durante mais de um século. Portanto, nós temos a convicção, que aqui também, aliás, eu só estou a referir o que aqui vocês disseram, posso estar a dizê-lo de outra maneira, não é? A convicção de que foi a aplicação das teorias neoliberais que nos conduziu a esta situação e nós não podemos aceitar que a cura agora nos seja proposta através de uma dose maciça de mais medidas neoliberais. Portanto, se foi esta, digamos, esta doutrina que nos conduziu até aqui, não pode fatalmente ser esta que nos tira da crise. E também se notou nas entrelinhas alguma preocupação que nos pode conduzir à constatação de que as medidas mais dramáticas ainda estão, em termos sociais, ainda estão para chegar. Houve aqui alguém que situou em 4 ou 5 anos, digamos, as possibilidades de sairmos da situação em que nos encontramos neste momento. A questão da contratação coletiva, do horário de trabalho, eu acho que nós nos envergonhamos. Eles conseguiram criar-nos, digamos, o complexo de já não falarmos na diminuição do horário de trabalho. É uma coisa impressionante. Quer dizer, em 100 anos de redução contínua do horário de trabalho, é agora, ao fim de 100 anos, que esta situação se inverte e se trabalham mais horas, a ritmos cada vez mais alucinantes e, portanto, nós temos que ter a consciência, houve aqui 2 camaradas que levantaram este problema, nós temos que ter a consciência de que temos para cumprir, até para cumprir, isto aqui ninguém falou, mas eu vou dar isto como exemplo, até para cumprir um pressuposto de 1886, que era aquele, os 3 oitos, que levaram ao 1º de maio. 8 horas de trabalho, que era a reivindicação, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Portanto, de lazer, cultura, que era mais de educação, aliás, de educação. Portanto, nós estamos alegremente a assistir a uma inversão desta tendência histórica e eles, como dizem que isto não cria emprego, nós embrulhámos neste debate e abandonámos uma reivindicação que é essencial, não só para a dignificação do trabalho e do trabalhador, como é essencial para conferir os benefícios das sociedades mais avançadas, portanto, conferir também fatias de felicidade para os trabalhadores e os povos dessas mesmas sociedades. Uma outra questão que aqui foi levantada com força foi também a necessidade, uma das alternativas a esta ofensiva é uma questão-chave, que é a inversão da redistribuição da riqueza. Em 1975, 76, nós tínhamos 52% da riqueza nacional dedicada ao fator trabalho e hoje temos 34, não sei quantos por cento da riqueza nacional dedicada, portanto, ao fator trabalho. Portanto,